Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas. Subo agora esta tribuna para discutir o projeto de lei número 203/2016, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta dispositivo à lei número 9.463, de 14 de setembro de 2011, que institui Sistema Especial de Tributação do ICMS para instalação e operação de usina termoelétrica movido a gás natural e de unidade de processamento de gás natural do Estado do Maranhão, para dispor sobre a base de cálculo do imposto. Antes mesmo de entrar no mérito desse projeto de lei, é importante discutir a forma que está sendo tratada essa, vamos dizer assim, a reforma tributária do governo do Estado, deputado Alexandre, que está enviando aqui para essa casa uma série de projetos picados, projetos importantíssimos, de extrema importância, que ao invés de fazer de uma forma mais concisa, para discutir com os deputados cada ponto dessa verdadeira reforma tributária que acontece atualmente no Estado do Maranhão, o governo do Estado usa mecanismos sorrateiros, pouco transparentes, para que os deputados aprovem seus projetos no supetão aqui na Assembleia Legislativa. Esse ano já passou por essa casa inúmeros projetos de lei mexendo no ICMS, mexendo nos tributos, nas multas dos empresários, do cidadão, e tudo foi passado de forma sorrateira, a grande maioria com requerimentos de regime de urgência, como é o caso agora de um requerimento de regime de urgência que está hoje aqui em pauta na ordem do dia. Então nós vemos, nesse exato momento, os projetos de lei de número 202, 203, 204 e 205, projetos fatiados dessa reforma tributária do Estado do Maranhão. Resultado disso tudo? Só existem dois. Primeiro, projetos de lei que aumentam o imposto. E o grande exemplo dele foi um projeto de lei no ano passado, que foi publicado, analisado nas comissões e votado no mesmo dia nesta casa, que alterou o ICMS, aumentando o ICMS de 17% para 18%. Um projeto de lei que passou, entrou, publicou, foi votado e analisado nas comissões no mesmo dia nesta casa. E hoje vemos, só no dia de hoje, 4 projetos que deverão ser discutidos nesta casa. 4 projetos de lei importantíssimos que dizem respeito ao sistema tributário do Maranhão. No que diz respeito a esse projeto específico, é importante lembrar que já existe uma lei de 2011 que trata deste assunto, uma lei de incentivo às termoelétricas. É importante a emenda do deputado Max Barros, e aqui eu espero que ele ganhe um tempo com o meu pronunciamento, para articular com os outros deputados a assinatura desta importante emenda que beneficia o meio ambiente do Estado do Maranhão. Mas, acima de tudo, esse projeto de lei demonstra mais uma vez a voracidade que o governador Flávio Dino trata os empresários, a velocidade que o governador Flávio Dino trata a população, a falta de sensibilidade em relação à crise que nós vivemos hoje em dia, uma crise econômica em que
tanto a população quanto os empresários estão sofrendo com falta de capital, de giro, com problemas financeiros, com o desemprego. E aqui o governador Flávio Dino envia a esta casa projetos de lei que fazem apertar cada vez mais o bolso do cidadão maranhense, o bolso das empresas que são as responsáveis pela contratação das pessoas e dos empregados e são os responsáveis pelo desenvolvimento econômico do nosso Estado. É importante lembrar que o IDH, em 2014, cresceu principalmente devido à renda, ao aumento de renda que se concretizou em 2014, pelo incentivo ao empresariado, pelo incentivo de novas empresas no Estado do Maranhão, que foi um incentivo feito pela governadora Rosiana Sarney. E hoje vemos o governador Flávio Dino na contramão dos projetos e das ações anticíclicas da nossa economia, que é o de aumentar imposto, que é o de apertar o empresário, que é o de apertar o bolso do consumidor. E é isso que vemos hoje aqui. Com muita indignação, alerto ao povo do Maranhão que hoje, nesta casa, e durante o ano todo, está cometendo um verdadeiro golpe. Isso é um golpe contra os maranhenses. É um verdadeiro golpe. Uma reforma tributária em fatias para iludir, para enganar o povo do Maranhão e para enganar os deputados que estão aqui para votar uma reforma tributária fatiada. Isso sim é golpe. Governador que gosta de falar de golpe, está aí, um grande exemplo de golpe. Projetos que chegam aqui no mesmo dia, que são votados na mesma hora, no supetão, no poder dos leões, para aumentar impostos, para apertar o empresário, para apertar o consumidor, para aumentar o desemprego, para prejudicar o IDH do Estado, pois isso afeta a renda, e a renda é um dos variáveis do IDH. Então, senhor presidente, eu acho que esses projetos que chegam assim na calada do dia, vamos dizer assim, de supetão, são projetos que têm que ser mais discutidos nessa casa. Eu acho que são projetos que precisam ser dado mais transparência para toda a população do Maranhão. Acho que o povo maranhense merece saber o que está acontecendo, merece que o governador e o governo faça um diálogo maior. Cadê o diálogo pelo Maranhão? O governador não gostava tanto de dialogar pelo Maranhão, ou será que ele estava só apenas atrás de voto na época das eleições e da pré-candidatura dele? Por que ele não sai, né, pelo governo do Estado dialogando com os comerciantes, dialogando com os empresários, dialogando com a população de uma forma geral, para explicar o que está acontecendo aqui, para explicar esse golpe dessa reforma tributária fatiada que chega cada dia aqui, chega um projeto de lei diferente para tratar de reforma tributária, para aumentar imposto, para apertar o empresário, para apertar você maranhense que compra, você maranhense que tem o seu emprego, que pode ser demitido pelo aquele empresário, pelo aquele empresário que está passando aperto. Todos nós sabemos disso. E eu não estou falando apenas do pequeno empresário, mas também do grande empresário, do médio empresário, aquele que também gera muitos empregos. O governo comunista realmente, ele está fazendo jus a seu título de ser comunista. Ou seja, está acabando com a economia do nosso estado do Maranhão. Está acabando com a economia do Maranhão. Eu li recentemente, no jornal O Valor Econômico, foi uma análise de uma consultoria baseada nos resultados do IBGE, agora recentes, do PIB, do terceiro trimestre do PIB este ano. E fiquei muito impressionado que o Maranhão, enquanto o Maranhão encolheu 0,3% do seu PIB, o estado vizinho do Piauí
cresceu 2,3%. Então, eu tenho saudade da época em que o Maranhão crescia mais do que o Piauí, do que o Pará, que o Maranhão tinha uma economia mais vibrante. A época em que nós crescíamos acima da média nacional. Mas está aí. Infelizmente elegemos, o povo do Maranhão elegeu, né, um governador comunista, e essa está aí a resposta. Um governo que é contra a economia do Estado e um governo que vive de propagandas enganosas, como foi muito bem citado o exemplo aqui das praias que não estão despoluídas, e o governo insiste em falar que as praias estão despoluídas para fazer média e mídia com a população, como se o maranhense fosse burro e não entendesse o que está acontecendo nesse estado, essa grande mentira e esse grande engodo que é o governo comunista. Muito obrigado, senhor presidente.